Olá, gente, tudo bem? Eu vim falar hoje aqui sobre dinâmica decolonial. Sim, porque não basta você ter bons temas, arranjar um livro maravilhoso, fazer um curso muito bacana, chegar na hora e agir como se estivesse hasteando uma bandeira no meio da sala de aula, no meio da cabeça da criança, ou do adolescente, ou da sua própria cabeça. A gente precisa ter uma dinâmica decolonial para conseguir ser a base de todo o resto. Porque com esse olhar decolonial a gente consegue até melhorar a nossa fonte de pesquisa, as nossas fontes de pesquisa, né? A nossa dinâmica dentro da sala de aula ajuda a gente a pensar em soluções decoloniais, ter um olhar para essas outras coisas que aparecem no meio do caminho. Então, eu estou aqui para facilitar o seu pensamento, porque assim, não é tão simples, né? Principalmente quando a gente está falando de um trabalho dentro da escola ou dentro de uma instituição que já é hierárquica, né? Que já é uma dinâmica completamente colonizada, que veio para o nosso território junto com a colonização. Então, assim, a história dessa instituição é uma história de colonização, acaba sendo uma história de opressão também. E aí fica muito difícil você ter uma dinâmica decolonial num espaço que é todo feito para realmente apagamento, opressão e colonização. Mas aí a gente tem algumas dinâmicas que podem te ajudar. Eu tenho quatro, desculpa, eu sempre falo 3, mas é 4. Eu tenho 4 elementos para te ajudar a pensar e refletir sobre a sua prática. Que geralmente, quando alguém vem falar assim, numa consultoria, num curso, a pessoa fala, por que isso? Num caso específico, tá acontecendo tal coisa, o que eu faço, né? Eu, como profissional, vou te falar. Esses 3 passos te ajudam a chegar no ponto que a gente vai precisar mudar, que a gente vai precisar refletir. Então, o que você precisa pensar? Você precisa fazer diferente da colonização. Para ser decolonial, você precisa ser diferente do colonizador. Então, a gente precisa começar estabelecendo expectativas reais, alinhando as expectativas com quem a gente está trabalhando. Então, não dá pra você enganar uma pessoa, né? Não dá pra você falar que é uma coisa, mas na verdade você tá observando outra. Não dá pra você, enfim, não ter honestidade com a sua dinâmica, né? Com os seus interesses, com os seus valores. Precisa ser uma coisa que realmente seja, assim, transparente. Transparência é uma coisa muito importante. Foi uma coisa que faltou nos acordos da nossa colonização. E que estabelece uma relação que não vai passar por uma relação de poder. Ninguém tem uma informação privilegiada. Tá todo mundo sabendo tudo que vai acontecer e todo mundo consegue se posicionar diante da nossa dinâmica de maneira igual, né? De maneira justa, sabendo tudo que vai rolar. Isso é uma coisa assim importante e que muda o nosso jogo de verdade. Primeira coisa, demandas. Desculpa. Primeira coisa, expectativa. Segunda coisa, demandas. A gente precisa ter relação profunda com as demandas de quem a gente fala e com as nossas demandas também. Não dá pra, assim, ser mártir. Ai, não, eu vou fazer tudo que minha turma precisar, tudo que minha equipe precisar e eu vou me esfolar. Né? Não vou fazer isso. Eu vou ser uma pessoa razoável. Nossa, tá andando a câmera, né? Eu vou ser uma pessoa razoável comigo e uma pessoa razoável com quem eu trabalho, com os meus alunos, com as minhas alunas, com a minha equipe. Eu preciso ter essa responsabilidade e eu preciso, porque, vamos lá, mais uma vez, que eu sempre falo aqui, mas eu vou falar de novo. A colonização, um valor importante, uma dinâmica importante da colonização é a objetificação das pessoas, das relações, dos corpos, dos territórios, das subjetividades, do pensamento, né? Da cultura, objetifica. Trata como se fosse, assim, um bis, uma raquete de pernilongo. Vou colocar ali, vou usar pra matar pernilongo. Ah, mas eu não queria, objetifiquei. Eu trato como se fosse um objeto. Esse é o lance da colonização. Então, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Pra fazer uma coisa diferente, a gente precisa se relacionar com o desejo do outro e com o nosso desejo. Pra gente não ser só um instrumento, a gente é uma pessoa que se relaciona. A gente é um elemento importante na relação. E isso faz também toda a diferença. Faz diferença na maneira como a gente se alimenta para estar junto na relação, como a gente permite o outro estar junto da gente. Faz sentido a gente estabelecer uma expectativa real, se eu concordo que a outra pessoa é também um ser humano que precisa entender tudo, eu preciso ter nitidez nos meus acordos, eu preciso levar em consideração de fato as coisas que o outro precisa. Então, na verdade, uma coisa depende da outra, né? Tô falando aqui de criar expectativas reais e de honestidade porque eu tô humanizando e não objetificando. Então, eu tô lidando com desejo, né?
Então eu falo primeiro o que eu preciso, depois eu falo o que eu quero, né? Então demanda é isso, o que que eu quero? E o que que o outro quer? E como que a gente organiza isso, né? E a última coisa desses 3, mentira, eu falei 3 de novo, são 4. A terceira coisa é avaliar e reavaliar, fazer um balanço assim periódico desse processo. Esse processo vai acontecer ao longo de 3 meses, esse processo vai acontecer ao longo de um ano inteiro, de 2 semanas, vai ser um simpósio de 2 dias. Como eu vou fazer para avaliar e reavaliar durante o processo? Eu preciso de algum mecanismo, alguma dinâmica que consiga me dar alguma devolutiva antes dele acabar e eu não conseguir mais fazer nada sobre isso. Porque essa é uma dinâmica importante. Ter abertura nessa comunicação que eu já humanizei, que eu já me relacionei, estabeleci as expectativas, falei o que eu precisava, falei o que eu precisava, falei o que eu queria. E agora, como que eu faço para poder já abrir esse caminho? A gente já tem uma relação aqui azeitada, já estamos aqui no tete a tete. Como que eu faço então para, com essa relação aberta, saber se tá dando certo, se tá sendo eficiente, se tá sendo respeitoso? E aí, essa é a última, que é a chave de ouro para todo o processo. Prazer, baby. Sim, tem que ser gostoso. Tem que ser com lubrificante. Tem que ser consentido. Tem que ser um processo de desfrute coletivo, de benefícios coletivos, né? Então, precisa ser prazeroso também, precisa considerar o prazer, ou precisa entender pelo menos que se não der pra ser gostoso o tempo todo, tem que entender que em algum momento isso tem que vir num afeto positivo, isso tem que se relacionar sim com gostar de estar junto, gostar de estar fazendo o que tá fazendo, fazer algum sentido, ter algum momento de tranquilidade gostoso, de descanso, de que assim, ó, se não tivesse nada acontecendo aqui, seria gostoso estar aqui fazendo isso. Então, que seja, gente, a parada pro café, sabe? Que seja uma confraternização no final. Que seja ter sorvete no lanche, sabe assim? Que seja a gente... Mas estabelecer essa relação. Uma coisa importante é que o prazer, pra gente atingir o prazer, a gente precisa... O prazer é o quê? É uma coisa que a gente gosta, né? Uma coisa que dá uma sensação boa pra gente. Como que eu vou garantir que todo mundo ali vai estar gostando do que eu propus? Que prazer não é pra mim, né? É um prazer coletivo. Então, eu tenho que ter conseguido ter eficiência no resto dos meus outros quesitos. Então, eu tenho que ter estipulado uma expectativa real, todo mundo tá sabendo o que vai rolar, ninguém tá esperando uma outra coisa, todo mundo sabe o que vai acontecer, com honestidade. Todo mundo falou o que queria dessa relação, para além do que todo mundo esperava, tem o que a gente quer mesmo. Então, se eu já falei o que eu espero, o que eu preciso, já falei o que eu quero, e eu tô avaliando e reavaliando, o prazer, ele já é quase intrínseco. Ou eu, pelo menos, já consigo pensar o que vai dar prazer no final desse processo, né? Ou no meio, durante, como que eu atinjo? Porque eu tô conversando com esse grupo. É um grupo que eu já estabeleci o que eu precisava, já entendi deles o que eles precisavam, o que eles querem. Então, se eu sei o que ele quer, qual que é o desejo, quando eu realizar o desejo, eu tenho prazer, entende? E essa maneira também de avaliar e reavaliar, avaliar durante o processo, não avaliar só no final, não é só uma lista de perguntas. O que você achou? De 0 a 5, que nota você dá? Quantas estrelas você dá para o nosso simpósio? Isso não é suficiente, né? Tô falando de uma dinâmica de que realmente vai conseguir diagnosticar alguma questão para conseguir resolver antes que termine, pra gente conseguir chegar no lugar. E talvez resolver a situação já vai ser muito prazeroso. Talvez falar sobre o que deu ruim seja prazeroso pra gente conseguir sanar algumas dificuldades, pedir desculpa pra quem precisa pedir desculpa, consiga fazer fazer uma reparação mesmo, sabe? Nos processos que podem acontecer no meio do projeto. Então, gente, eu tô falando aqui de coisas que estão completamente ao nosso alcance, que são amplas. Porque é isso, né? Eu falei, quando uma pessoa me pergunta num curso ou numa consultoria, o que eu falaria? Eu falaria pra gente olhar sobre isso. Um caso mais específico, então você pega aí um caso específico seu pra olhar como você pode desenvolver isso, né? E uma outra coisa muito importante, já que estamos aqui no colheita, eu vou falar de colheita, porque de colheita eu entendo, tem uma dinâmica que a gente pode parar pra pensar, que é: eu estou colhendo o quê? Então, avaliar sobre isso, né? Então, quando vem pra mim, eu tô avaliando e reavaliando e veio o que tá horrível, tá uma porcaria. Então, veio o que tá muito gostoso, já tá legal, já tá prazeroso.
eu tô colhendo o quê? Porque aí eu consigo entender o que eu tenho, se é bom, se é ruim, se é mais ou menos, se eu quero que melhore, se eu tô colhendo uma coisa que não tem nada a ver com o que eu queria, que eu plantei. Porque aí a gente vai começar a olhar o que a gente tá plantando. Então, nesse processo, eu olho, tá, mas o que eu tô plantando para colher isso aqui agora? Eu tô plantando que tipo de relação? Quais são as sementes? Ou então, assim, tô plantando coisas ótimas, mas aí chega no meio do processo, do cultivo, fica tudo de qualquer jeito. Muito sol, pouca poda, água demais, deu errado. A colheita sai toda escangalhada, você há de convir, né? Então, pensar sobre isso também ajuda a gente a refletir. Essa metáfora do colheita, da semeadura, do cultivo e da colheita também ajuda a gente nesse processinho aí. Então, pensa aí, tô falando isso pra gente montar um projeto, mas dá pra fazer essa coisa do cultivo, da semeadura, cultivo e colheita já num processo que já passou, pra te ajudar a se organizar para um processo futuro. Pensa aí, o que colheu? Porque você já tem alguma colheita de um trabalho que você está fazendo, de uma dinâmica que você está estabelecendo. O que você tem colhido? Tem sido bons frutos? Tá dando para fazer uma saladona? Alimentar aí a galera? Tá gostoso? Tá bom? Tá fértil? Se não, ou se tá, né? O que você tá plantando para chegar aí? Porque aí a gente consegue otimizar esse processo. E durante essa colheita, olha, eu plantei uma coisa nem foi tão boa, mas a gente conseguiu subverter aqui e no meio do processo deu bom. Então, o que a gente vai potencializar nesse processo como um todo para ter cada vez uma colheita mais bacana, melhor e conseguir selecionar essas novas sementes para a próxima semeadura, né? Para continuar esse projeto aí, esse processo, esse aprendizado, enfim, essa dinâmica e se escalando, né? E se estabelecendo de fato. Então, estamos aqui com esse pensamento. Uma dinâmica decolonial, ela precisa de avaliação e reavaliação. Ela precisa de vulnerabilidade, ela precisa de horizontalidade. Ninguém pode estar numa relação de poder sobre o outro. Ninguém tem que ter uma informação privilegiada sobre alguma coisa, tá? A gente precisa entender esse processo, se colocar nessa dinâmica. Porque é isso, é fazer diferente do que fizeram os colonizadores. Então, a gente está aqui numa prática de repensar e precisa ser uma decisão, porque a lógica, se a gente não fizer nada, se a gente só falar, eu não falo mais de descobrimento, agora eu falo o achamento do Brasil, eu não falo mais de descobrimento, agora eu falo invasão. Ok, pensar sobre isso é muito legal, é muito importante, mas isso é só parte de um processo muito maior, e só fazer isso não dá conta de mudar a dinâmica, a lógica da relação. Então a gente precisa escolher uma nova relação, tá? Então tá. Então até a próxima e beijo.